O senhor falou sobre política criminal, né, como um dos caminhos. Nós temos aqui algumas comunidades bem delicadas e complexas de atuar por conta do domínio territorial. Né? O Complexo da Penha, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Rocinha. Entretanto, o Complexo da Penha já teve sob domínio do Estado em 2009, quando houve a ocupação, a implementação das UPPs. A Rocinha, a mesma coisa, provando que o Estado é capaz de retomar o terreno. Entretanto, retoma-se, anos depois, a cena se repete. Agora, ontem, na operação... Foi ontem? Terça-feira, né, durante a operação, aquela emblemática cena dos traficantes subindo por aquela rua no alto do morro, repetiu-se. A mesma cena, no mesmo local. Por que isso acontece? A quem interessa isso? Porque se o Estado retomou, ó, a polícia foi lá, o papel da polícia é esse, retomou. A quem interessa não implementar políticas criminais efetivas? Interessam os traficantes. Agora, até que ponto o tráfico ele já não se imiscuiu dentro do Estado, órgãos públicos, né? De órgãos públicos. Né? Até mesmo, por que as nossas leis são tão mal feitas? Isso é uma coisa que a gente devia começar a perguntar. Por que as nossas leis são tão mal feitas? Que fazem tanta questão de que elas sejam mal feitas, né? Pois então eu acho que a gente deveria começar a questionar isso. Agora, com relação à tal da UPP, eu sempre me pergunto, será que houve a retomada mesmo do território? Porque eu lembro que houve a invasão, os traficantes fugiram, aí a Polícia Militar instala o UPP, mas aí logo depois começa aquele discurso, o importante é evitar o confronto, mas o tráfico pacífico não deve ser de interesse da polícia reprimir. Aí o tráfico pacífico vai voltando. E é aquela teoria das janelas quebradas. A pequena criminalidade ela acaba gerando a grande criminalidade. Quando o tráfico pacífico vai voltando, aí daqui a pouco ele volta com uma pistola, daqui a pouco ele volta com uma submetralhadora, daqui a pouco ele está voltando com um fuzil. Esperando a oportunidade e aí voltar, retoma o território. Aí o que aconteceu ultimamente, aí está explodindo a violência de novo, tal, e aí de repente veio um projeto de lei proposto pelo ministro Lewandowski, né, sobre acho que é a PEC da Segurança Pública, né? E a proposta basicamente é o governo federal ficar responsável pela segurança pública no Brasil inteiro. Fizeram uma reunião com os governadores, e aí um dos governadores, eu acho que, se não me engano, foi o Caiado, que defendeu algo, falou, não, peraí, os estados e tal, não sei o quê, e levantou essa questão do Estado legislar criminalmente, como é no modelo americano. O que você acha dessa ideia? Você acha possível, viável? Eu sou a favor, mas eu acho que funciona bem para os Estados Unidos, mas eu tenho dúvidas se funcionaria para o Brasil. Por que eu tenho dúvidas? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu já vi leis sendo aprovadas muito favoráveis à criminalidade, aprovadas pela Assembleia Legislativa. Então, será que a Assembleia Legislativa do Rio faria, por exemplo, um bom Código Penal? Então, eu tenho dúvida. Será que faria um bom Código Penal? Será que o legislador, sei lá, de Goiás ou da Bahia faria um bom Código Penal lá, baiano ou goiano? Então, isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer. Mas como é que a gente iria amadurecer? Talvez pegar um determinado ponto do Código Penal e estadualizar para fazer uma experiência. Depois, se a coisa desse certo, passar a estadualizar alguns crimes, deixar outros crimes para o âmbito federal. Então, por exemplo, eu acho que tráfico de drogas tem que ser âmbito federal. Agora, por exemplo, furto, eu acho que já poderia ser uma legislação estadual. Uma formação de quadrilha. Porque formação de quadrilha hoje em dia não existe mais aquela formação
Organização criminosa. Aquela formação de quadrilha clássica dos anos 40. Hoje em dia, organização criminosa. E eu acho que tem que ser federal. Recentemente, na reunião para discutir a lei a lei de segurança pública, né, que basicamente criaria um padrão para lidar com a segurança pública em âmbito nacional. E o Caiado entendo eu, que ele foi muito feliz nas suas palavras quando ele falou: isso não pode acontecer, porque o câncer é tratado do mesmo jeito no Brasil que nos Estados Unidos. O entendimento é o mesmo, os protocolos são os mesmos. Uma fratura, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu curo ela do mesmo jeito aqui em Goiás, do jeito que é curado lá no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, vive situações completamente peculiares se comparado a outros estados. O senhor acha que funcionaria esse plano de padronizar a segurança pública? Porque uma coisa é legislação, outra coisa é polícia. A polícia ela tem que ser estadual. Então, o planejamento de operações policiais, a inteligência da polícia ela tem que ser estadualizada. Isso daí eu não vejo como federalizar isso, porque vai burocratizar muito. Então, como é que um camarada lá num gabinete refrigerado do Ministério da Justiça vai definir a inteligência da Polícia do Rio? Ou vai definir como é que a Polícia do Rio vai fazer uma operação policial na Rocinha? Isso não tem como se federalizar. Então, uma coisa é a polícia ela tem que ser estadualizada, eu não tenho a menor dúvida disso. Talvez até municipalizada. Agora, a legislação é que eu tenho dúvidas se funcionaria no Brasil uma estadualização. Porque eu acho também que o nosso problema muito é de lei. Então, a lei é ruim no Rio de Janeiro e é ruim na Bahia. E é ruim no Amazonas. Porque, mas a responsabilidade de quem a gente bota lá para fazer as leis. Exatamente. Um camarada que usa um fuzil para dominar uma comunidade, ele tem que ter a mesma pena na Bahia, no Rio ou no Amazonas. Só que no Rio é muito mais recorrente. O Rio sente muito mais esse problema do que o Amazonas, por exemplo. Não. Né? Então, a lei, eu acho que ela, por enquanto, principalmente nessa parte de organização criminosa, ela tem que ser federal. Alguns crimes talvez pudessem ser estadualizados. Como eu falei, furto, essa parte de receptação. Roubo, talvez. Porque o roubo ele que depende muito da condição econômica e tudo de cada local. Mas o tráfico, o crime organizado, eu não vejo como estadualizar. Eu acho que a legislação tem que ser federal. Agora, o combate ele tem que ser estadual, quando for estadual, e federal nas fronteiras. Então, eu acho interessante você fortalecer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não para comandar as polícias estaduais, mas sim para exercer as funções que já são delas. Ou seja, vigiar as fronteiras, vigiar as estradas, que já é bastante coisa. Mais recentemente discutiu-se isso, ampliar a competência da PRF. Ampliar não, ela tem que exercer talvez até virar uma polícia, ter uma polícia judiciária rodoviária também, porque muitos crimes são cometidos nas rodovias. Eu cheguei a pensar assim, gente, mas vai ampliar as competências da Polícia Rodoviária Federal para que se continua, por exemplo, o Rio de Janeiro não fabrica fuzil. Não. O Rio de Janeiro não fabrica fuzil, mas tem notícia aí de favela que tem 200, 300 fuzis. Esses fuzis vieram de algum lugar, passaram muito provavelmente, muitos deles, para não dizer todos, por rodovias federais. E portos. Portos e aeroportos. Então alguém... Portos e aeroportos. Isso aí é a competência de quem? Polícia Federal. Eu acredito que se tivesse tudo certinho, tá tudo controlado, não passa nada na BR-040, não passa nada na Dutra, não passa nada na Brasil. Concordo plenamente. Tá tudo funcionando legal. Se estiver chegando, tá chegando pelo porto, não tá chegando pela rodovia. Então, PRF, vamos ampliar. Tá dando tudo certo lá, vamos ampliar a competência dos caras. Não, isso não é uma crítica à PRF, é uma crítica a quem teve a ideia.